A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do único e soberano Deus, o Criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Meus queridos irmãos, de cara já vou ler uma escritura, depois vou contar um testemunho que eu ouvi falar de uma outra pessoa, glória a Deus, e que de fato aconteceu. Eu vou ler o livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14 em diante. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente má e sem fé. Presta atenção, Jesus falando: gente má e sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então até Jesus, ficava chateado muitas vezes em ficar perto do povo sem fé, do povo sem coragem, determinação. Até o nosso Rei Jesus. E continua: tragam o menino aqui. Continua a palavra aqui. Versículo 18. Então deu uma ordem. O demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Glórias a Deus. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá, e ele iria, e vocês teriam o poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com jejum e oração. Então foi até o versículo 21 de Mateus 17, aleluia, 14 até 21. Glórias a Deus. Acabando de ler essa palavra, essa escritura aqui na Bíblia, glórias a Deus, conto eu o testemunho que eu ouvi falar e depois comprovei, mas também já sabia que esse pessoal de tal lugar aqui do Rio de Janeiro não tinha realmente autoridade. Eu fiquei sabendo por meio de uma irmã, glórias a Deus, que uma criança manifestou ali no bairro de Guadalupe, no Rio de Janeiro, com um demônio. E os vizinhos viram que era uma manifestação espiritual de demônios, e vizinho ímpio, e procuraram chamar o povo da igreja daquele bairro ali, daquela rua especificamente, de uma rua onde tinha muitos cristãos. Só que a maioria deles foi lá, impôs a mão do demônio e deu ordem. O demônio não saiu daquela criança. Aí se procuram a chamar a pastora daqueles irmãozinhos, que estavam tentando expulsar o demônio, mas ela não foi. Eu quero também vos dizer que eu já fui nessa igreja com a minha esposa, e nós fomos lá por ordem do Espírito Santo, por ordem de Deus, para que nós pudéssemos fazer uma guerra de batalha espiritual, porque eu e minha esposa, eu sou de batalha espiritual, sou chamado para a guerra, para a luta espiritual, e minha esposa também, e para a cura, que ela recebeu o dom de cura, o Deus vai ativar no tempo certo. Se não já ativou, a gente não sabe ainda, que Deus não respondeu, mas já deu o dom. E infelizmente essa mesma pastora não deixou a gente fazer a obra do Espírito Santo, que queria fechar a sepultura, queria curar enfermos, queria expulsar os demônios, e essa pastora não deixou. Glórias a Deus. E essa mesma pastora que foi chamada, e ela não foi. E todo aquele povo lá daquela rua, do bairro de Guadalupe, Rio de Janeiro, eu sei que não são todos de lá, todos os cristãos de lá, não vou dizer todos, mas dessa rua, desse povo, desta igreja, que a maioria é de lá, não conseguiu expulsar o demônio daquele jovem, aquela pequena criança. E assim, isso se espalhou entre os ímpios e ficou uma vergonha, E sabe o que a mãe fez? Porque ninguém conseguiu expulsar o demônio da criança, levou ela na macumba. Levou ela lá na macumba. A mãe pegou a criança e levou na macumba.
Então, quem vai ver esse vídeo aqui, pelo amor de Deus, Jesus falou que tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. Mas só não é só jejum e oração, você tem que se arrepender dos seus pecados, irmão. Meu irmão, o diabo conhece você no oculto, o diabo está te vendo 24 horas. Tu não conhece a escritura que diz, o diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar? Ele está 24 horas te observando. O diabo te conhece perfeitamente, meu irmão, minha irmã. Se tu não abandonar esse teu pecado, não se arrepender, porque jejum é um tipo de humilhação, de arrependimento diante de Deus. Faça oração também de arrependimento, não é só oração de pedir bênçãos materiais, não. Faça pela sua vida também, para que Deus toque e te liberte do mal, né? Que te dê autoridade espiritual. Faça orações de arrependimento, para que você tenha autoridade. Jesus, aqui no texto, aqui, Jesus já tinha concedido aos apóstolos autoridade para expulsar demônio, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, antes desse capítulo aqui. Mas por que eles não conseguiram aqui? Por causa, talvez, né, eu acredito lá, que aqui não fala, que eles não deviam orar como Jesus orava, e nem faziam jejum. Então tem caixa de demônio que só sai com jejum e oração. E claro, obediência também a Deus, né, porque tem muitos irmãozinhos na desobediência. Esta igreja é porta larga. Eu não falo porta larga, não anda na doutrina santa do corpo, da alma e do espírito, só acredita que Jesus quer o coração. Isso está errado. Jesus quer o corpo, a alma e o espírito. Você tem que andar decentemente também na presença do Senhor. Há uma doutrina do corpo, que você tem que cobrir o templo do Espírito Santo. As suas vestes têm que ser santas. Seu corpo não é instrumento de maquiagem, de batom, de tinta de cabelo, não é instrumento de nada disso, não. Essa porta dessa igreja é larga. Desse povo que tentou, infelizmente, os nossos irmãos que estão desapercebidos das coisas espirituais, tentou expulsar o demônio da criança, não conseguiu. Então, meus irmãos, vamos nos policiar em relação a isso, tá? Vamos nos policiar, vamos nos arrepender dos nossos pecados, tá? Porque Jesus está voltando. Se não conseguiu expulsar um demônio, imagine ir para o céu. Vamos ter que vigiar, meu irmão, tá? Minha irmã, não é uma acusação não, mas é uma advertência. Porque pela misericórdia de Deus, quando eu vou numa casa para orar para uma pessoa, o demônio manifesta, ele sai, vai embora. Amém? Não é para minha glória, para minha honra não, é para a glória do Todo-Poderoso Deus, o poderoso Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Criador do céu e da terra. Pronto, acabou. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Amém.